Seja bem-vindo ao curso de licenciamento ambiental para o público específico, né, que a gente vai trabalhar hoje, postos de abastecimento de combustíveis, o famoso posto de gasolina, posto de etanol, posto de diesel, que a gente tem espalhados por todo o nosso país, por diversos estados, municípios, tanto na zona rural quanto na zona urbana. E, por ser uma atividade potencialmente poluidora, ela requer alguns cuidados, desde a sua localização até o seu funcionamento e enquanto essa atividade estiver em funcionamento. Então, vamos começar para você poder entender um pouco mais dessa atividade potencialmente poluidora. Bom, primeiramente, eu sou Adriana Guimarães, eu sou consultora ambiental, aqui eu falo um pouquinho de mim. Eu me formei na Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, fiz arquitetura e urbanismo e fiz pós-graduação na antiga Cefet, né, que agora se chama IFRJ, né, que são as instituições federais, no caso no Rio de Janeiro, e o IDHGE era o braço executivo, empresarial da Cefet, na época, né? Então, assim que eu terminei a minha pós-graduação, eu me mudei para o Espírito Santo, e desde 2008, no período de 2008 a 2012, eu trabalhei como gerente de educação ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E nesse período, no finalzinho de 2012, estava sendo implantado o licenciamento ambiental aqui no município, né? Estava sendo delegado do Estado para o município de Guarapari. E então eu comecei a atuar, como era cargo comissionado, eu saí da Secretaria de Meio Ambiente e fui trabalhar. Desde então eu estou atuando como consultora ambiental. E como quando as coisas acontecem nada é por acaso, agora em 2020, com a pandemia, eu precisei me reinventar porque foi um baque, né, econômico em todos os setores. E, nesse momento, eu, como já tinha uma intenção bem forte de ensinar e direcionar os profissionais que saíam da faculdade ou saíam do curso técnico para trabalhar com licenciamento ambiental, eu criei o Aprenda Licenciamento Ambiental, que é um curso online, onde eu ensino, direciono e agrego valor, né? No caso, ensino o profissional a agregar valor à sua atividade de consultoria ambiental. E hoje eu tenho muitos parceiros que são os meus alunos, eles se tornam parceiros, inclusive aqui nessa plataforma da Brasil Postos, é uma parceria com o Aprenda Licenciamento Ambiental. Bom, vamos dar só uma pincelada no que é o licenciamento. É um procedimento administrativo onde o órgão ambiental competente, ele licencia, ele permite a localização, a instalação, a ampliação ou a operação de atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras que possam, de qualquer forma, causar danos ambientais. Por que a operação? Porque muitas vezes não é o caso do posto de combustível, que ele precisa do licenciamento previamente, né? Ele tem muitos estudos e muitos projetos a serem apresentados antes da licença prévia, mas existem muitas atividades que são potencialmente ou efetivamente poluidoras que, depois de estarem operando há alguns anos, são notificadas para se regularizar. Isso é muito comum. Então, a gente tem que dar uma pincelada no licenciamento como um todo. E o objetivo desse processo, desse procedimento administrativo, é justamente obter a licença ambiental, que o órgão competente estabelece aonde o órgão competente estabelece as condições, as restrições e as medidas de controle que devem ser obedecidas pelo empreendedor. O licenciamento, ele não é novidade, ele é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Perdão. A famosa Lei 6938, de 81,
e é a consequência direta do artigo 225, parágrafo 1º, capítulo 5 da Constituição Federal. Então, não é novidade. Muita gente fica, poxa, mas agora vai exigir isso? Agora está vindo com esse licenciamento ambiental? Não, ele não é novidade. É que, inicialmente, ele era num patamar federal. Em 81, ele passou a ser, ele também, além de federal, era estadual, para potenciais poluidores, e com o passar do tempo, ele foi chegando à proximidade. No caso do posto de combustível, ele já tem o licenciamento há um certo tempo, mas outras atividades são um pouco mais recentes. E o objetivo geral desse curso, dessa mentoria, né, desse nosso momento aqui, é ensinar, direcionar e apresentar aos profissionais interessados uma metodologia simples e prática de como desmistificar o processo administrativo para a realização de todo o licenciamento ambiental da atividade potencialmente poluidora, postos de combustível. Porque tanto o empreendedor como o consultor podem fazer o licenciamento ambiental. Obviamente, se dentro do quadro de societário da empresa eu tiver um engenheiro, uma pessoa que seja habilitada para estar sendo responsável técnico, sim, ele pode fazer. Mas é interessante, vocês vão ver, né, que é interessante pela especificidade e pelo grau de exigência, escopo de atividades e tal, é interessante que se tenha um profissional habilitado para estar representando e auxiliando nesse processo. Esse curso vai estar dividido em alguns itens, né, alguns temas, que eu entendi como sendo os primordiais, e dentro dele a gente vai desmembrando. Então, a gente vai falar da localização do empreendimento, a instalação, a operação, as condicionantes que muitas vezes são solicitadas, mas podem variar de localidade para localidade, e os documentos que é interessante vocês se embasarem legalmente para vocês estarem sabendo por que são cobrados e como devem ser, porque esses documentos que eu vou apresentar aqui para vocês, essa legislação, essas NBRs, elas direcionam, elas norteiam, elas definem como os estudos devem ser exigidos e realizados. Vamos lá, localização. Quando a gente fala de localização, um dos itens primordiais é o zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental, ele também é um dos instrumentos da Política Nacional, a 6938 de 81, e ele diz justamente isso, né? Que você tem que ver aonde você pode colocar determinada atividade. Para isso, a gente, nas municipalidades, tem um plano chamado diretor. É um plano diretor municipal, que é quem define as localizações da zona residencial, da área industrial, onde fica o comércio. Por isso que não tem, numa área residencial, uma fábrica. É nesse plano diretor que é definido, né, os limites de quantos pavimentos podem ter determinada construção. Então, por exemplo, perto de áreas com aeroporto, você não pode ter um comércio muito alto, você não pode ter edifícios altos. Então, tudo isso é planejado, né, pela Secretaria de Urbanismo, pela Secretaria de Obras, Secretaria de Projeto, cada localidade tem o seu nome específico de secretaria, e esse PDM, ele nos direciona quando for, na parte ambiental, fazer a escolha de um determinado terreno para a implantação desse tipo de empreendimento. Quando você tem um consultor que faz isso para você, previamente ao aluguel ou compra de um determinado terreno, né? Você tem lá um terreno muito bom, que parece uma joia rara,
e você vai e instala o seu empreendimento ali, sem essa consulta prévia, sem ter ideia do PDM, ou muitas vezes sem o estudo de viabilidade, que é extremamente importante, que o empresário pode fazer, você pode estar caindo num golpe, achando que um terreno é muito bom, porém, não para a sua atividade. Dentro do PDM, a sua atividade não é permitida, muito menos tolerada. E aí, como é que fica esse gasto que já foi feito? Você comprou um terreno, né, porque foi passado para você que era um ponto excelente, que a sua atividade podia funcionar ali, mas, no entanto, não é o que parece. Então, pontos importantíssimos para serem vistos antes, né, no momento de escolha de terreno. Olhar o plano diretor municipal, pedir junto à Secretaria de Projeto ou de Planejamento ou de Obras esse estudo de viabilidade, porque esse estudo, a própria prefeitura vai estar te passando as informações necessárias em relação à sua atividade naquele local. Ok? Então, esse estudo de viabilidade o cliente pode fazer, mas é muito importante que esse passo tenha um profissional habilitado para te ajudar, certo? E esse é o papel do consultor. Nós temos obrigatoriedade, quando um cliente não tem uma área e nos apresenta a área, a gente tem essa obrigatoriedade de dizer sim ou não, de acordo com os estudos, né? Claro, porque muitas vezes você tem opções de terreno, opções de localização, que pode muito bem ser utilizada para essa finalidade. Então, é muito importante fazer essa consulta prévia, tá? Esse estudo de viabilidade. E aí você fica empresário, respaldado desse tipo de susto, né? Você fica respaldado de não acontecer essas coisas desagradáveis com você. Então, vamos lá. Isso a gente está falando de localização, tá? Esse estudo de viabilidade que o cliente vai fazer nessa secretaria específica não abona o licenciamento ambiental. A gente está falando de coisas distintas. O licenciamento ambiental é na Secretaria de Meio Ambiente, no órgão ambiental. Essa questão da viabilidade, né, se for fazer, que não é necessário, não é sine qua non ser feito esse estudo de viabilidade, mas o consultor, quando o cliente tem um consultor, ele tem a obrigação de fazer isso. Ele tem a obrigação de ter essa informação, de atestar, sim, esse terreno pode fazer esse tipo de empreendimento, ok? Porque o consultor vai fazer o PDM, vai consultar o PDM. Depois que tiver essa questão do zoneamento, né, se o terreno escolhido pode sim receber essa instalação, aí começa a parte ambiental. É assim que eu trabalho, para evitar dor de cabeça. Quando eu já sei, né, eu tenho aqui todos os meus relatórios, eu tenho aqui as minhas planilhas, os meus decretos, então eu faço a consulta em casa. Em caso de dúvida, eu vou ao órgão ambiental e sim, pego, né, no primeiro momento, esse checklist de documentação do que o cliente, o que eu, como profissional, tenho que apresentar. Mas quando o profissional não sabe isso de cor, não está acostumado a fazer esse tipo de trabalho, ele tem que ir ao órgão ambiental e pedir esse checklist, ou no site, geralmente, da prefeitura, da secretaria, tem esse checklist de documentação, de projetos, tudo que tem que ser apresentado no momento da LP, ok? Que é a licença prévia, que pode ser que, dependendo da localidade, ela pode trabalhar junto com a licença de instalação, ou não. Então, aqui eu estou dando um exemplo daqui de Guarapari, como funciona, né? Aqui é a licença municipal prévia e ela funciona separadamente. Então, o que o profissional tem que fazer? O preenchimento do requerimento padrão, esse guia de enquadramento e documentação é outro documento de enquadramento, justamente de potencial poluidor e porte de empreendimento. O guia recolhimento de taxa é o DAN, que varia de acordo com cada tipo de empreendimento. Se você tem o licenciamento simplificado, é um valor, e se você tem o licenciamento ordinário, é outro. Ligação de informações, né?
você cruza informações para chegar nessa taxa. O relatório técnico ambiental prévio, que na secretaria aqui no município nós temos uma TR, que é o termo de referência, para elaborar esse documento, a ART do responsável pela elaboração desse documento e os projetos pertinentes à atividade a ser licenciada. Todos os projetos, né, mesmo que não sejam do consultor técnico, né, no caso, os projetos de instalação, os projetos de civil, todos os projetos elétricos e etc. e tal, vão ser apresentados nesse momento. Então, nesse primeiro momento, tem muito documento para ser entregue à Secretaria de Meio Ambiente. Do cliente, aqui tem a publicação também. Em todos os momentos, em todas as licenças, se vocês quiserem confirmar, indo na CONAMA 237 de 97, tem lá, né, esse item, publicação, tornar público. Como é um documento público, né, um processo público, ele deve ser publicado num diário oficial e num jornal de grande circulação. Lembrando que isso é aqui no município, no Espírito Santo. Existem outros estados, pela minha experiência no curso, né, no Aprenda, no Rio de Janeiro é uma taxa que você paga, incluída nesse DAN, para publicação. Em Goiás, você tem uma taxa irrisória e vai para o site da prefeitura. Então, cada órgão ambiental tem o seu entendimento, ok? Aqui no Espírito Santo é diário oficial e jornal de grande circulação. Em outras localidades, cada um tem que ver direitinho como funciona. O cliente são os documentos pessoais, identidade CPF dos titulares da empresa, o contrato social com todas as alterações, né, se tiver, ou declaração de firma individual, a cópia do CNPJ, cópia do título de domínio da área, ou contrato de locação, ou se a área foi arrendada, ou se tem uma escritura de compra e venda, esses documentos todos da área. A certidão negativa de débitos municipais, se essa atividade deve alguma coisa para o município. Caso eu tenha supressão de vegetação nesse terreno, que a gente está falando, o consultor ou o cliente, ele tem que entrar em contato com o IDAF, que é o Instituto de Defesa Florestal, Defesa Agropecuária e Florestal em área rural. Então, dependendo da localização dessa atividade, aqui é exigido essa anuência, essa autorização para ser executado. Vamos para o momento de instalação. Aqui, essa etapa só terá início após a aprovação de todos os projetos da fase anterior e obtenção da licença prévia. O que pode acontecer? Dependendo da localização, muitos órgãos ambientais entendem como muito burocrático essa separação das licenças, LP, LI e LO. Como a gente está falando aqui de um licenciamento ordinário, ele tem um grau de poluição. Então, não é um licenciamento simplificado para esse tipo de atividade. Eu ainda não vi em nenhum órgão da federação que tenha posto de gasolina, posto de combustível, desculpa, classificado, enquadrado como simplificado, tá? Todos eles entram como licenciamento ordinário. Então, pode acontecer que essas licenças trabalhem concomitante, LP, LI, ou, como eu já vi, LI e LO, ok? Então, no caso, se forem concomitantes, eu não preciso da licença anterior. Tendo a localização aprovada, o consultor ambiental contratado, seguimos para a contratação. Perdão, deixa eu fazer de novo. Tendo a localização aprovada, um consultor ambiental contratado, seguimos para a contratação da empresa que efetivamente farão a instalação do empreendimento. Existe uma lista dessas empresas no site do Inmetro, né, que é o inmetro.gov.br, de empresas certificadas. E aí a gente entra na questão, poxa, mas para fazer a instalação, essa construção, eu tenho obrigatoriedade de ser uma empresa certificada? Não tem obrigatoriedade ainda. Qual é o diferencial?
Quando você tem um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência, aonde a empresa se coloca corresponsável, né? Quando você contrata uma empresa que é certificada, ela está se responsabilizando pelo trabalho que ela está fazendo ali com você. Então, você vai evitar muitas dores de cabeça. Ao passo que, quando você contrata uma empresa que não tem uma certificação, você pode ter problemas lá na frente, tipo, por exemplo, a calha da pista, ela pode ser feita sem dimensionamento adequado, ela pode ser feita com material mais barato, e a gente sabe que tudo que puder ser economizado, nós vamos fazer. Mas existem algumas coisas, alguns itens que não tem que pensar em economia, porque as multas ambientais, elas são altíssimas. E quando começar a fase de condicionante, que é logo depois no início da operação das atividades, isso pode ser um prejuízo muito grande. Ao passo que, quando você contrata uma empresa certificada e ela certifica, ela fez um dimensionamento certo da sua caixa separadora, ela fez o dimensionamento e a compra de produtos de qualidade para fazer a canaleta de pista. Você tem certificação dos tanques, você tem certificação de todo o sistema. É diferente. Como você tem que apresentar isso tudo na fase dos projetos para licença prévia, lá na frente você tem um prazo de respaldo. Então, você vai apresentar e na hora da manutenção, essa empresa vai te ajudar, vai certificar o trabalho que ela fez. Então, é importante, por mais que seja mais caro, né, nesse momento, a contratação de uma empresa que seja certificada, lá na frente você vai ter esse desconto, digamos assim. Vai ser um investimento a longo prazo. Tá? Então, aqui, quando iniciarem as fases das condicionantes, e em relação aos laudos dos equipamentos subterrâneos, todos, sem exceção, devem seguir a NBR 13786 de 2019, que diz sobre armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, seleção de componente de combustível e sistema de armazenamento subterrâneo de óleo lubrificante usado e contaminado. Então, já tem a empresa que vai apresentar os laudos, que vai realizar o laudo, ela tem que seguir a NBR, entendeu? Então, essa NBR, ela tem que ser seguida, assim como outras. E como CONAMA também, tem uma CONAMA que tem que ser seguida. Então, tudo é apenas fazer o que é determinado pelas legislações. Na fase de instalação do empreendimento, deve-se ainda seguir à risca o que consta na CONAMA 273, de 2000, a qual estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de postos de combustíveis e serviço e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição. Então, o empreendimento dará agora entrada na licença de instalação, que essa etapa acontece durante a instalação. Então, foi autorizado o início, né? Você apresentou todos os documentos, apresentou tudo certinho, preencheu, o profissional entregou todos os seus documentos, preencheu todos os relatórios, e o cliente apresentou os seus documentos, lembrando que, se forem concomitantes, a LP e a LI, apresenta-se uma vez só, ok? Então, entrega dos documentos. Aqui nós temos uma diferença. Nessa licença de instalação, nós temos um PCA, que não foi pedido antes, e temos um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ok? Publicação novamente. E repete-se os outros documentos, além desse aqui, no caso, em caso de edificação, apresentar o número do processo de licença de obras requerido junto à Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos. É uma secretaria que fala dos projetos, então tem que ter o número do processo dessa outra secretaria. Momento da operação. Essa etapa, novamente, só terá início após a aprovação de todos os projetos da fase anterior e obtenção da licença de instalação. Quando foram todos cumpridos
todos os itens, todas as condicionantes que cada fase solicita, tudo ok? Aí sim, o empreendimento está pronto para ter o start, para começar efetivamente a trabalhar. Porque até agora foi só gasto, né? Então, agora ele dá o start do empreendimento. Então, projetos executados, equipamentos de qualidade instalados, processos iniciando o funcionamento. Nesse momento, depois de todas as etapas anteriores aprovadas, o órgão ambiental emite a licença de operação. E essa licença de operação, dependendo da localidade dentro da federação, ela varia o prazo. Tem locais que têm 4 anos de validade, tem locais que têm 2 anos de validade, tem locais que têm 4 anos. O que eu já vi? Aqui em Vila Velha, a licença de regularização, quando o cliente, né, Vila Velha no Espírito Santo, quando o cliente não cumpre todas as condicionantes, ele tem uma licença de regularização, a LMAR, licença municipal de regularização. Mas ele tem um prazo de 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, o cliente vai ficar naquele devendo alguma coisa. Em contrapartida, se ele tiver todas as condicionantes, ele tem um prazo de 4 anos para trabalhar. Então, durante esses 2 anos, ele tem que cumprir as condicionantes que foram impostas e, de 2 em 2 anos, fazer o pagamento da taxa. Não é muito mais interessante ele ter todas as condicionantes cumpridas e ter que renovar essa taxa de abertura de processo de 4 em 4 anos? Então, fica aí a dica para tomar cuidado para evitar gastos desnecessários. Quando você tem a licença de operação, nessa etapa, né, você, dependendo do órgão ambiental, do prazo, inicia-se cumprimento de condicionantes. E aí o posto vai estar em funcionamento, vai começar a pedir limpeza da caixa separadora de água e óleo, destinação da borra oleosa, análise dessa água, desse sistema, para ver se o sistema está funcionando, né? Foto da placa instalada no empreendimento, comprovante de destinação dos óleos, do Oluc, dos óleos lubrificantes usados. Então, assim, começa o cumprimento, dedetização e por aí vai. Aqui, no caso, para se ter a licença de operação, né, também tem que apresentar, no caso, o preenchimento de relatório, pagamento de taxa, relatório de atendimento das condicionantes, que foram as condicionantes das licenças anteriores. O órgão ambiental faz esse relatório de atendimento, dizendo que o cliente cumpriu todas as condicionantes previamente solicitadas e tal. Mais uma vez, tem uma RT específica para esse momento, publica-se e os documentos do cliente. E aí a gente tem a questão da fiscalização. A fiscalização, ela funciona de que maneira? Ela pode ser a fiscalização por solicitação, ela recebe uma denúncia de alguém, via telefone, via e-mail, né, ou presencial, e ela pode ir notificar apenas o estabelecimento ou intimar, na questão de solicitação. O que é a notificação? Ele chega no empreendimento, ele vê que a sua canaleta está entupida e ele pede para que sejam feitas providências. Ou então, se aquela mesma canaleta ele voltar depois e não estiver limpa, ele pode, no caso, é a dupla visitação, ele pode autuar e pode intimar o empreendimento, ok? Então, ele pode notificar para que seja apresentado qualquer documento, detalhe que a fiscalização não avisa quando vai, e eles devem ser recebidos, não é que a fiscalização ambiental chega lá e você não vai atender, ok? Tem que atender, sim, e receber a notificação da melhor maneira possível, e aí a importância de se ter um consultor ambiental.
a pessoa que vai resolver essa questão para o empreendedor, ok? A intimação é quando já teve essa notificação e o estabelecimento não cumpriu o que foi solicitado anteriormente, simplesmente não fez. Então, eles vão lá novamente e aí eles podem intimar. E aí, no caso, com penalidades, a interdição, embargo e multa, que não necessariamente é nessa ordem. Ele vai interditar, ou ele vai embargar, ou ele vai multar. Ele já pode chegar lá, dependendo do grau que tiver a situação, ele já mete uma multa no empreendimento, tá bem? Então, quando é interdição, o que é isso? Implica na paralisação parcial ou total da atividade, ou da máquina, ou do equipamento, ou do setor, entendeu? Ou do estabelecimento. Depende tudo do nível que tiver lá a situação. Quando isso acontece? Quando a atividade exercida estiver poluindo. Exemplo que eu falei, se as calhas estiverem mal dimensionadas, transbordando, logo estão sendo direcionadas para o sistema separador de água e óleo, que, por sua vez, pode não estar funcionando corretamente. Ou, se essa calha foi instalada por uma empresa que não é uma empresa certificada, o que acontece? Ela tem que ter um caimento. Toda calha, tipo um telhado, tem que ter um caimento. E esse caimento tem que estar num ângulo determinado para ir para a caixa separadora. Então, ou a caixa separadora pode não estar funcionando, ou não tem caimento, ou o material que foi feita essa construção foi de má qualidade. Então, quanto mais detalhes forem contemplados, melhor e menos dor de cabeça o cliente tem. Embargo. Embargo implica na paralisação parcial ou total da atividade, ok? Ele vai chegar lá e vai embargar. E fecha. Acabou. Não, ninguém vai... Não, vamos fechar, vamos embargar isso aqui, porque não estão cumprindo, ou não está com a licença em funcionamento, ou não está, enfim. Depende. Tudo depende. E multa. Em se tratando de multas ambientais, aplicadas pelo IBAMA, quando notificado, o autuado também é advertido que, caso não efetue o pagamento, o valor da multa será incluído no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, o famoso CADIM. Isso, a gente está falando de público. Isso, a gente está falando de IBAMA, ok? Em caso de multas municipais, estaduais, depende do órgão ambiental que você vai se dirigir para fazer esse licenciamento, né? Agora, eu acredito que sejam todos municipais, porque os órgãos estaduais, ano passado, eu acredito que sejam municipais, porque os órgãos ambientais, em 2021, fizeram esse remanejamento. Eles entregaram para as municipalidades os pequenos clientes, eles só ficaram com grandes clientes. Porque não tem como uma secretaria estadual ficar com todos os municípios não tem como a secretaria estadual ficar com inúmeros clientes, inúmeras atividades, sendo que as secretarias municipais têm habilidade, têm capacidade de fazer o licenciamento. Então, as secretarias estaduais fecharam em apenas grandes clientes e os locais, cada secretaria, cada órgão municipal vai dar conta. Condicionantes. Vou ver uma coisa aqui.